O que há de comum em pequenas e médias empresas que eu trabalhei até hoje, tanto em Portugal quanto no Brasil. Estou aqui mais uma vez, ainda estou aqui com a mesma roupa, porque é o mesmo dia. Então, hoje tirei o dia para gravar alguns vídeos e eu vou gravar todas com a mesma roupa, tá bem? Não ficam dizendo aí que eu não tomei banho, como eu tinha falado no último vídeo. Então, esse aqui é o último vídeo dos três, tá bem? Depois vocês vão ver com outra roupa. Enfim, o que há de comum entre pequenas e médias empresas, mais especificamente indústrias, que eu trabalhei no Brasil e também em Portugal, e que eu vi, foram mais de 12 anos trabalhando em áreas como PCP, compras de matéria-prima, processos, engenharia de produto. Engenharia de produto é desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de nossos produtos. Eu vi que há nessas empresas pelo menos uma coisa em comum. O dono da empresa, normalmente, se ele for um empresário que ele queira aumentar a empresa e produzir mais e aumentar em expansão também, em faturamento, se for um empresário desse tipo, com, com ambição, ele vai precisar de pessoas para trabalhar e tirarem aquilo que ele idealiza do papel. Então ele precisa de uma pessoa que tenha começo, meio e fim. Ele pensa em aplicar alguma coisa dentro da indústria e ele vai precisar de alguém. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai ou contratar de fora, ou ele vai trazer uma pessoa de dentro da empresa para fazer isso. Eu vou dar um exemplo em que ele usaria isso. Normalmente, quando se aplica alguma tecnologia dentro da empresa, que seja ela WMS, seja ela sistema MES, seja ela um ERP, o empresário ele vai precisar de alguém que compreenda um pouco de tecnologia, compreenda um pouco de operações ou então de financeiro. Ele vai trazer uma pessoa dessa área e ele vai aplicar dentro da empresa junto com o fornecedor desse software. Eu não vou nem entrar no mérito que é demorado encontrar esse software, que tem que ser feito uma procura em todos os fornecedores do software e saber como vai aplicar. Então, sem tirar essa parte, vamos considerar que ele já tem escolhido isso. Normalmente, essa pessoa que vai acompanhar o processo vai ser ali a pessoa que participou das reuniões, sabe como vai ser aplicado. Se ele buscar de fora, dificilmente essa pessoa vai se manter na empresa. Ou se ele buscar de dentro, talvez ele consiga manter essa pessoa, mas é muito difícil buscar alguém de dentro. Muito difícil de fato porque não há. Ele tem essa dificuldade de encontrar a pessoa, então ele começa a buscar alguém que seja um pouquinho mais próximo daquilo que ele idealiza. Então, esse é o primeiro problema, ele tentar tirar as coisas do papel e de fato aplicar com começo, meio e fim e fazer com que isso se torne realidade ao longo do tempo. São processos que demoram bastante tempo, por exemplo, estamos falando aí da implantação de um ERP, leva 2 anos mais ou menos, entre o primeiro ano, a pessoa conhecer inclusive alguns clientes que esse fornecedor de software já tem, vai visitar, vai ver os processos internos, leva aí 2 a 3 anos, é bastante tempo. A segunda coisa que eu notei é que os empresários de pequenas e médias indústrias, atenção, eles precisam de indicadores. Indicadores financeiros, normalmente o pessoal do financeiro ele vai fornecer isso, vai fornecer um Excel, vai fornecer no e-mail, mas ele tem que ter, que ele é um empresário, de, e ele precisa ter esses indicadores financeiros, mas eu digo mais questões de produção e operações. Ele não vai ter esses indicadores, ou ele não vai conseguir alguém que consiga elaborar isso. E uma empresa, para vocês saberem já, começarem a saber como é bom trabalhar em pequenas e médias empresas e por que você ajuda a melhorar algumas habilidades. Se você aprender um pouquinho de Power BI, você vai conseguir, às vezes, suprir o indicador que o ERP da empresa não tem. Tem empresas que ainda não têm ERP mais modernos, são ainda antigos da IBM, alguma coisa assim dos anos 80, dos anos 90. E ainda não tem indicadores. Então, o Power BI ele vai conseguir, inclusive, suprir isso. Você vai conseguir entrar na base de dados, ter os dados, ter as tabelas e você vai conseguir trazer informações para o PCP ou indicadores de produção. E aí o PCP tomar as decisões com base nisso. Eu tô com um pouco de gripe, então peço desculpa por isso, eu não vou cortar também, não vou cortar.
porque não tem tempo, como eu já disse antes. Então, essa questão deles precisarem ter indicadores de produção. A segunda coisa, que é uma coisa que eu até hoje não consigo compreender, tem gente que sai da universidade, que faz engenharia de produção, gestão de produção, e querem implantar as teorias que ele estuda durante a universidade diretamente em empresas. Se forem empresas pequenas ou médias, é muito difícil. Vocês têm que saber que é muito difícil você pegar uma teoria, pegar o sistema Toyota, ou pega um 5W2H e tenta implantar alguma coisa. Tenta o Kanban, pode ser just in time, que é uma filosofia, não um método, é uma filosofia, mas é muito difícil porque vocês precisam ter a especificidade daquela indústria, daquele setor e daquela cultura da empresa. Primeiro, o que eu indico? Tentem pegar essa filosofia, saber por que ela foi feita, saber como foi feita, onde foi aplicada e montar a ideia e com essa ideia vocês conseguirem entregar algo um pouco diferente, um pouco com base nisso, mas de uma outra forma. Muita gente quer mudar o processo interno. Tem gente que quer sair da faculdade e quer começar numa pequena empresa ou numa média empresa, inclusive até em grandes. Indústria quer mudar o layout da empresa, quer aplicar ferramentas e aí começa a colocar lá o Kanban, aí começa a colocar post-it na parede. E isso aí, gente, em alguns lugares dá e outros não. Então é possível, é provável que vocês precisem primeiro avaliar se conseguem ou não fazer isso dentro da empresa. Então, o que é comum é isso aí, pessoas que querem pegar um pacote e colocar dentro da empresa como se aquilo lá fosse é como se você pegasse um cubo, sabe, um cubo? Tinha aquele joguinho quando era criança. Pega um quadradinho e tenta colocar num triângulo. É isso aí que as pessoas tentam fazer. Eu sei que é um exemplo meio ruim, mas é isso. Tenta pegar alguma coisa e colocar numa pequena empresa que está com um processo totalmente diferente. Mas dá para melhorar, então é por isso que eu penso assim, dá para melhorar. Pequenas e médias empresas você consegue melhorar, consegue aprender alguma coisa e levar direto para a empresa e melhorar o processo. Outra coisa que eu quero dizer aqui é desenvolvimento de pessoas. Pequenas e médias empresas precisam desenvolver pessoas e as pessoas muitas vezes nessas empresas, elas estão há muitos anos. Então, quando entra uma tecnologia nova, quando entra um processo novo, existe muita barreira, elas não querem aprender e elas sempre vão dizer isso. E é em Portugal também, no Brasil ou em Portugal, existe a mesma frase que as pessoas falam, que essa frase aí é muito escutada. Que seria que eu sempre fiz assim, então não vou mudar. Isso aí acontece muito. Então é uma coisa que eu vi em comum, que as pessoas têm relutância em mudar alguma coisa que já esteja funcionando da forma que eles acham que está certo, mudar ou estarem abertos a novas possibilidades, novos processos. Então, e mais uma coisa em comum aqui, que é a dificuldade de trazer pessoas. Pequenas e médias empresas, pequenas e médias indústrias têm dificuldade de trazer alguém de fora e manter essa pessoa por muito tempo. Então as coisas começam e aí depois de um ano essa pessoa vai embora, menos de um ano e meio, e não consegue terminar aquele processo. Então vem outra pessoa e aí tenta continuar um pouco mais, mas como já se perdeu o começo, fica no meio do caminho, é difícil. Então trazer pessoas é muito difícil e manter as pessoas também é muito difícil. E foram por esses motivos que eu resolvi abrir a Industai e trabalhar com consultoria e assessoria. E assessoria é principalmente assessoria porque você tem uma forma de fazer e que eu acredito muito que dê certo, então por isso que é assessoria. O empresário vai ter alguém que faça o diagnóstico, aprende, mostra aquilo que precisa ser feito e também que ensine os outros e que faça, que ensine. Então por isso que a assessoria para mim é muito importante nesses casos e foi com esse intuito de ajudar pequenas e médias empresas que a Industai foi feita. Então eu vou pedir para vocês aqui, por favor, sigam no LinkedIn, deem essa força, deem essa ajuda e sigam no Instagram da Industai. Vai estar tudo aqui embaixo e eu não vou editar o vídeo, não vai estar aqui na tela, vai estar ali embaixo, faz favor de acessar, seguir e dar essa força. E também no meu Instagram pessoal, que é Matheus Queira, que também vai estar embaixo. E é por isso. Esse aqui é o terceiro vídeo, que eu vou trocar essa roupa depois, que é o terceiro vídeo do dia.
No próximo já não vão mais me ver com essa roupa aqui. Então, eu agradeço por ter ficado até o final, que já foi bastante tempo, tá bem? Então, vão ter outros, vai ter vídeos aqui no canal de educação, eu quero mostrar alguma coisa para vocês, mas no começo é assim mesmo, e como são os primeiros vídeos, também preciso de indicações para melhorar, porque eu quero sempre melhorar os vídeos, trazer um pouco do meu conhecimento para vocês, tá bem? Então, é isso, eu agradeço, um abraço e tchau, tchau.